Só Opa! esses? Opa! Esses amigos são bons. Bom, gente, então vamos lá. Vamos mais uma vez. Agradeço a participação de todos aqui. Boa noite. Mais uma vez com a nossa incrível holoterapeuta Gisele Abreu, que está aqui conosco, fazendo esse estudo, né, nos ajudando a entender sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Gratidão, Gisele, por estar aqui por esse momento e fique à vontade. Boa noite a todos, gratidão pela oportunidade, acho que está sendo um crescimento muito grande para todos nós, né, com essa presença incrível do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Então, vamos começar no nosso livro físico, a página 133, no seu se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também podem nos deixar saudáveis. Então, peraí. Essa é umas 50 páginas na frente, né, de vocês. Peraí, gente. Quem achar primeiro, fala aí, por gentileza. Como pode melhorar? Como vocês podem comprar um livro físico, por favor? Ai, ó! A Digeris, isso aí. Aqui, ó, peraí. Mas, gente, a minha vida agora, por estar assim meio sem era, sem beira, eu não posso pegar e comprar livro nenhum agora, né? Filha, faz quantos meses que nós estamos aqui? Mas eu já Quantas estava mentiras? programando, eu já fiz doação dos meus livros, pra você ter uma ideia, já faz tempo também. Eu tinha uma bibliotecazinha, sabe? Aí eu fui doar, né? Mas Então, vamos lá. Acharam? Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também podem nos deixar saudáveis? Sim. Sim ou não? Sim. Acharam? Sim. Eu tô ainda achando aqui se os nossos pensamentos. Ai, devia ter procurado antes, né? Devia. Porque Vocês têm que marcar a hora que acabar, vocês deixam uma marcadinha em algum lugar o número da página. Pronto, achei. Mas o meu tá sem página, não sei por quê. Página. Peraí que eu tô achando. Se os nossos pensamentos. Ai, cadê aqui? Peraí. Mas vamos lá. Daniel, você achou aí? Não. Então, eu troquei de telefone, eu não tô achando nenhum livro hoje. Oxe. Hoje eu não tô achando nenhum livro aqui no meu telefone. Oxe! Eu troquei, migrei para outro, nossa. Como pode melhorar? 1, 2, 3 para vocês. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sim. Aqui não Cadê tem o Geivan? Geivan que... O número de página. Ele sempre tá. O Geivan, ele tá passando por uma fase, né? Então, deve assim... ser umas 50 páginas na frente do meu. A minha é 133. Uhum. Não, não é aqui. Eu pensei que era. Vamos lá, acelera. Eu tô perdida aqui, pelo visto. Então, vocês vão se achando aí. Tomara que não me dê nenhum acesso de tosse. Opa, cadê a aguinha? Tá aqui. Não sou eu. Show? Não. Pode ir, Quebrando gente. o hábito de ser você mesmo, Tatiana Toledo. Do Dr. Joe Dispenza. Tati, eu vou te mandar aqui. Deixa eu só achar aqui. Obrigada. Você tem, Tati, ele? Tenho, não. Eu queria ver a capa. Pede para ela me mostrar a capa de novo. Ela tá te ouvindo aqui. Olha lá, ó. Mostra. Ah, não tenho, não. Qual que é o autor? Dr. Joe Dispenza. Não, esse eu não tenho.
infelizmente. Gi, vai Super indico. falar Vamos pra nós. começar? Vocês vão procurando aí, tá bom? Sim, tá bom. Vamos lá, então. Sobrevivência versus criação. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também podem nos deixar saudáveis? Vamos à próxima etapa. Expliquei anteriormente que podemos acionar uma resposta ao estresse somente com a força do pensamento. Lembra que ele falou de você lembrar de um episódio e você acessa o estresse, né? Quando você vai contando as mesmas histórias. Mencionei ainda o fato científico de que as substâncias químicas associadas ao estresse acionam o gatilho genético ao criar um ambiente muito hostil do lado externo das nossas células e assim criam doenças. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, poderiam nos deixar saudáveis também? Digamos que uma pessoa teve algumas experiências em um breve período de tempo que a deixaram ressentida. Como resultado das reações inconscientes a essas ocorrências, ela agarrou-se à sua amargura. Substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundaram suas células. Quer dizer que ela se tornou essas emoções, né? Ela se identificou tanto com esses sentimentos que ela acabou se tornando esses sentimentos. Substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundaram suas células. Ao longo das semanas, a emoção transformou-se em humor, que continuou por meses e virou temperamento, que foi sustentado durante anos e formou um forte traço de personalidade chamado ressentimento. De fato, ela memorizou a emoção tão bem que o corpo reconhece o ressentimento melhor que a mente consciente, pois a pessoa permaneceu em um ciclo de pensamentos e sentimentos, sentimentos e pensamentos, anos a fio. Baseado no que aprendeu sobre emoções, como a assinatura química de uma experiência, você não concordaria que enquanto uma pessoa se aferrar ao ressentimento, seu corpo reagirá como se ainda estivesse vivenciando os eventos de um passado distante que inicialmente levaram a acolher essa emoção? Além disso, se a reação do corpo a essas substâncias químicas de ressentimento interrompeu a função de certos genes e essa reação sustentada seguiu sinalizando os mesmos genes a responder do mesmo modo, o corpo poderia finalmente desenvolver uma condição física como câncer? Sim. Sendo assim, é possível que quando a pessoa desmemorizasse a emoção de ressentimento contínuo, por não mais pensar os pensamentos que criaram os sentimentos de ressentimento e vice-versa, seu corpo, como a mente inconsciente, ficasse livre dessa escravidão emocional? Com o tempo, ela pararia de sinalizar os genes da mesma maneira? Finalmente, digamos que ela começou a pensar e sentir de outros modos, em um grau tal que inventou um novo ideal de si relacionado a uma nova personalidade. À medida que migrou para um novo estado de ser, ela poderia sinalizar seus genes de formas benéficas e condicionar o corpo em um estado emocional elevado antes da experiência real de ter boa saúde? Ela poderia fazer isso a ponto de o corpo começar a mudar apenas pela força do pensamento? O que acabei de descrever em termos simples aconteceu em um participante das minhas palestras que superou um câncer. Bill, de 57 anos, era construtor de telhados. Havia aparecido uma lesão em seu rosto e um dermatologista diagnosticou um melanoma maligno. Embora Bill passasse por cirurgias, radiações e quimioterapia, o câncer reapareceu no pescoço, depois no flanco, finalmente na panturrilha. Em cada ocasião, ele passou por tratamentos semelhantes. Naturalmente, Bill teve momentos de "por que eu?". Ele entendia que sua excessiva exposição ao sol era um fator de risco, mas conhecia outros que tiveram exposição similares e não desenvolveram câncer. Ele se fixou nessa justificativa, nessa injustiça, que ele ficou no ressentimento e na reclamação. Tudo aquilo que eu ponho a minha atenção, eu faço uma criação. Após o tratamento para o mesmo câncer no flanco esquerdo, Bill ponderou seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos
tinham contribuído para a sua condição. Em um momento de autorreflexão, ele concluiu que por mais de 30 anos ficara atolado em ressentimentos, pensando e sentindo que sempre teve que abrir mão do que queria em favor do bem-estar de outrem. Por exemplo, ele desejara ser músico profissional após o ensino médio, mas, quando uma lesão incapacitou seu pai de trabalhar, Bill teve de entrar na empresa familiar do ramo de telhados. Ele habitualmente reexperimentava esses sentimentos quando lhe diziam que teve de desistir de suas aspirações, a ponto de seu corpo ainda viver no passado. Isso também estabeleceu um padrão de sonhos adiados. Quando algo não saía a contento, tal como o colapso do setor da construção civil logo após ele expandir o negócio, Bill sempre encontrava algo ou alguém para culpar. Bill havia memorizado de tal maneira o padrão de amargura como resposta emocional que isso dominou sua personalidade e se tornou um programa inconsciente. Seu estado de ser havia sinalizado os mesmos genes por tanto tempo que eles criaram a doença que agora o afligia. Verdade, quem aqui não traz algum ressentimento do passado? Quem aqui não traz alguma contenda? Oi, Ivan, alguma contenda que mantém algum sentimento? Tudo que impede a gente de ter total consciência sobre isso, vamos desprogramar e atualizar agora? Vamos. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Tudo que nos impede de ter total consciência sobre quais são os pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando a nossa realidade, aquela realidade que a gente não está gostando, tudo que impede isso, vamos desprogramar e atualizar agora, sim? Sim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma e atualiza. Bill não podia mais permitir que seu ambiente o controlasse. As pessoas locais e influências em sua vida sempre tinham ditado como ele pensava, sentia e se comportava. Ele percebeu que para quebrar os vínculos com seu antigo eu e reinventar um novo, teria de deixar seu ambiente familiar. Assim, durante 2 semanas em Baja, no México, ele se retirou de sua família, de sua vida familiar. Nas primeiras 5 manhãs, Bill contemplou como ele pensava quando se sentia ressentido. Tornou-se um observador quântico de seus pensamentos e sentimentos. Tornou-se consciente de sua mente inconsciente. Em seguida, prestou atenção a seus comportamentos e ações anteriormente inconscientes. Decidiu dar um basta a qualquer pensamento, comportamento ou emoção não amorosos em relação a si mesmo. Nossa, tudo que impede a gente de ser gentil e amoroso com a gente, vamos desprogramar e atualizar agora, sim? Sim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Após a primeira semana de vigilância, ele se sentiu livre, pois havia liberado o corpo do vício emocional do ressentimento. Ao inibir os pensamentos e sentimentos que impulsionavam seus comportamentos de certo modo, ele impediu que seus sinais de emoção de sobrevivência condicionassem seu corpo para a mesma mente. Seu corpo, então, liberou energia que ficou disponível para o uso no projeto de um novo destino. Gente, deixa eu dar um adendo aqui. Eu, quando passei por esse período aqui, né, que ainda estou passando, desses 2 meses de autoconhecimento, que eu fiquei mais ou menos no mesmo estado do Bill, só não estava lá no México, eu comecei a ter consciência do que estava criando isso dentro de mim. Pois aí eu tive disfunção no meu corpo, de disenteria, de vômito, e até uma pedra do rim eu expeli nessa época. Então, para você ver que o corpo, quando a gente está na disposição, ele reage, ele mostra para a gente. Quando eu estou na disposição de perguntar quais são os pensamentos e sentimentos que eu estou alimentando, que está mantendo essa realidade na minha vida. Deus, o que eu preciso ser e saber aqui, mostra para mim o corpo, como você pode contribuir para mim, para eu ter a consciência do que está criando isso em você. Ele mostra. Sabe? Então, é a consciência de você estar na disposição de ser uma pergunta, de fazer uma pergunta e sair das definições. Tudo que impede a gente de sair das definições
e das crenças limitantes. Vamos desprogramar e atualizar agora? Vamos. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. O que mais é possível que a gente nunca considerou possível? Na semana seguinte, Bill ficou tão inspirado que pensou sobre o novo eu que queria ser e como responderia às pessoas, locais e influências que anteriormente o controlavam. Por exemplo, ele decidiu que sempre que sua esposa e filhos expressassem um desejo ou necessidade, ele responderia com bondade e generosidade em vez de fazê-los se sentirem como um fardo. Em resumo, ele focou em como queria pensar, agir e sentir diante de situações que eu tinha desafiado no passado. Bill estava criando uma nova personalidade, uma nova mente, um novo estado de ser. Ele começou a pôr em prática o que havia inserido em sua mente enquanto repousava naquela praia de baixo. Logo após seu retorno, ele notou que o tumor na panturrilha havia sumido. Cerca de uma semana depois, quando voltou ao médico, estava livre do câncer e assim permaneceu. Que legal. Como pode melhorar? Nossa. Ao disparar seu cérebro de novas maneiras, Bill mudou o antigo eu biológico e quimicamente. Como resultado, sinalizou novos genes de novas maneiras. E as células cancerosas não conseguiram coexistir com uma nova mente, nova química interna e novo ser. Antes preso pelas emoções do passado, ele agora vive em um novo futuro. Uma nova personalidade manifestou uma nova realidade pessoal. No caso de Bill, o câncer pertencia à antiga persona. Ele tornou-se literalmente outro. Uau. Tudo que impede a gente de ter total consciência de que tudo na nossa vida é uma energia, que tudo é um ponto de vista, que tudo é uma possibilidade que pode ser mudada. Vamos desprogramar e atualizar agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza tudo isso agora. Né? Como diz no livro da Esther Higgs, do Abraham Higgs, ele fala que tudo no universo, como Nikola Tesla diz, né? Quando você quer pensar no universo, a gente tem que pensar em energia, informação e vibração. Tudo no universo é energia, vibração e informação. E o universo, quando a gente fala assim, eu vou acionar a lei da atração. Tudo no universo é atração. Então, no universo, ele não existe rejeição. O universo, ele não entende a palavra não. A gente não pode começar nunca uma palavra, eu não quero ser pobre, eu não quero ser doente, eu não... porque isso é uma criação. Isso é uma criação, porque você está colocando o seu ponto de vista nisso. Você está colocando a sua atenção nisso. Então, o que nos impede de posicionar a nossa atenção naquilo que a gente realmente deseja? Mas, para isso... que legal, Tatiana. O que acontece, então? Até perdi o que eu estava pensando aqui. Mas, primeiro, a gente tem que ter consciência da onde a gente quer ir. É porque você falou toda uma reprogramação. É uma reprogramação. Só que para eu conseguir chegar em algum lugar, eu tenho que saber aonde eu quero ir. Sim. Aonde eu estou e aonde eu quero ir. E aí eu vou focar eu vou focar nesse lugar. Como que é, O que é? Tatiana? O que você falou? Tem que estar bem definido. Sim. Porque o universo ele não entende entre linhas, tem que ser definido, o ponto definido, né? Por quê? Porque quando eu tenho um ponto definido, que eu falo, é lá, é isso que eu quero, há uma vibração dentro de mim. E essa vibração é que vai criar a ressonância com o universo. Então, hoje a pessoa que eu atendi, ela não sabia o que ela queria. E assim, o que acontece?
estava lá pedindo orientação para o oráculo, só que eu esclareci a ela que o oráculo, ele não é de virar e falar assim, ó, você vai fazer isso, porque é assim que tem que ser feito. Porque isso não pode, isso Não não é existe. nada natural, eu expliquei para Sim, ela. Então, assim, você primeiro tem que saber o que você quer, né? Então, é bem isso que você está falando. O que que adianta é, eu virar e falar assim, ah, eu quero mudar aprender a de vida. dirigir, por exemplo. Eu quero aprender a dirigir. Ah, mas para que que você quer aprender a dirigir? Porque tem gente que aprende a dirigir e nunca pega um carro, né? Então, para que que você quer? Ah, eu quero ir morar lá em Londres. Para quê? Você acha bonito? O que que Tem que ter um propósito, tem que ter? porque se a gente tem um propósito, há uma vibração. Tudo que não Uhum. tem propósito, que é a deriva, não existe uma vibração. Não existe uma vibração. O nosso corpo, ele tem uma vibração, ele tem um som, ele tem uma cor. Cada vez que eu tenho uma vibração, eu tenho uma cor. E essa cor, ela chama os fótons de luz. Nós somos feitos de luz. Essa cor que eu vibro, mediante a minha maneira de pensar, ela atrai os fótons de luz, né? Apesar de que a gente conecta mesmo. Mas quando eu sei o que eu quero, para onde eu quero ir, eu vibro numa vibe mais alta, né? E isso faz com que a minha cor mude, o som do meu corpo mude. Uhum. E assim eu tenho ressonância com outras possibilidades do universo. Sim, e até conexão com outras Exatamente. pessoas que estão pensando assim, né, Gi? Sim, sim. E agora, se acontece uma coisa, eu estou com uma projeção, aí Ah, acontece uma coisa que, ai, espera aí. Aí eu entro na emoção do medo, do choro, do desespero. O que acontece? Eu saio totalmente do meu caminho. sim. Ao passo que quando eu parar e respirar e falar assim, ok, o que eu preciso saber aqui? Mostra para mim. Uhum, Você entra totalmente numa outra posição, porque você sai das definições, você uhum, sai dos sentimentos, uhum. né? Por exemplo, ontem eu não estava nada bem e quando, na verdade, eu fui dormir fazendo perguntas, porque foi o único momento que eu realmente estava tendo mente para fazer perguntas. Tem que rir, né? E hoje também fazendo perguntas. Então eu já senti totalmente a mudança. A vibração, né? Olha a Nina. Ô, Nina, deixa eu falar um pouquinho com a Nina aqui. Isso. Ô, Nina, esse é um problema que eu preciso resolver. O que é um problema? Um problema é só uma experiência, é uma possibilidade, né? Que você fala assim, eu estou igual aquela música, eu não sei para onde vou. Isso aí eu vivo constantemente. Como seria você parar de se julgar, parar de se... Ah, eu vivo na autossabotagem. E se não for autossabotagem? E se você precisar, pelo menos, respirar e entrar em conexão com você e perguntar o que é verdadeiro para mim? Quantas pessoas você está ouvindo que você está querendo seguir um caminho, às vezes, que não é o seu, porque você idealiza um caminho que é de outra pessoa? Tudo que isso representa, vamos desprogramar e atualizar agora, sim? Ah, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. O que é verdadeiro para mim aqui? Faça perguntas. O que eu preciso ser e saber aqui, mostra para mim. E esteja na disposição de ouvir e sair da conversa que fica na sua cabeça. Sabe? De auto-julgamento. Ah, eu me saboto, eu não faço nada, não saio do lugar. Eu sei o que é isso. É verdadeiro isso para você, sim ou não? E vamos lá. Daniel está quietinho hoje. Eu tô. É um menino comportado. Não Eu falei, atiça não, tá? hoje eu vou deixar Atiça de Não não. falar atiça não, tudo que ela fica quieto. quiser. É Vamos isso lá, aí, então. ó. Escuta aí, não atiça não. É, Falar nisso, vocês acharam a página aí? você quer ou você escolhe? O quero, quando eu falo eu quero, isso é da mente. Isso é um julgamento. Agora, quando eu falo eu escolho, é do ser, é diferente.
Então, assim, ó, quando a gente muda a verbalização sobre a gente, a maneira de falar, a gente muda a consciência que a gente tem da gente. Até o modo de falar. As palavras têm poder, né? Já ouviu isso? E tem. Como seria, então, você perceber que você não está andando em círculos? De repente, você está forçando o seu corpo e a você mesma a se projetar em alguma coisa. O que eu estou percebendo no seu campo aqui é que, de repente, você está seguindo planilhas de alguém. Você está querendo seguir um cronograma de alguém. Você precisa entender, né? Precisa, pode pôr essa palavra, como seria você entender o que é verdadeiro para você. E se dá o tempo, porque o tempo não existe. Você está se cobrando no tempo e está patinando nisso. Entendeu? Então tá tudo certo, respira. Você é uma menina ainda, tá tudo certo. O que é verdadeiro para mim? E começa a perceber qual planilha você quer fazer para sua vida. É verdadeiro isso? Sim ou não? Então, e quando a gente se cobra demais, a gente fica totalmente à mercê da mente, dos sentimentos que a mente cria, né? O sentimento de auto-julgamento, aonde você se acha uma mentira, um fracasso, lá, tudo isso é mentira que a mente cria, para tirar você do foco de quem você é. Você nasceu para ser feliz, nada mais. Oi. Nós nascemos para ser felizes, né? Só que a gente esquece disso. A gente não se permite. Então, vamos lá. Lobo frontal, domínio da criação e da mudança. O lobo frontal, né? A nossa mente pensante, que é os 5%. Os 95% estão aqui, nas minhas programações, no meu subconsciente. Os 5% está na nossa mente pensante. Quando estamos no modo de criação, estamos vivendo o centro criativo do cérebro, o lobo frontal, parte do proencéfalo que compreende o córtex pré-frontal. Essa parte mais evoluída e mais nova do nosso sistema nervoso humano e a mais adaptável do cérebro. Ela tende a ser o centro criativo de quem somos, o CEO ou o aparelho de tomada da decisão do cérebro. O lobo frontal é a sede da nossa atenção, concentração focada, percepção, observação e consciência. É onde especulamos sobre possibilidades, demonstramos intenção firme, tomamos decisões conscientes, controlamos comportamentos emocionais impulsivos e aprendemos coisas novas. No interesse do nosso entendimento, o lobo frontal executa 3 funções essenciais. Elas entrarão em cena quando você aprender a exercitar as etapas meditativas práticas para quebrar o hábito de ser você mesmo, da parte 3 desse livro. Ele vai falar aqui as 3 partes. Antes disso, eu queria dar um adendo aqui de uma parte mais quântica. Quando a gente fala da parte, dessa parte que é a mente pensante, ela, lembra que nós falamos dos 5 sentidos? Ela vai usar os 5 sentidos para perceber o ambiente, para perceber as coisas e tudo aquilo que é necessário para a minha vida. Só que antes disso, esses 5 sentidos, ele usam os filtros da minha formação, do modo como eu fui formado, da minha autoimagem. Então, para isso funcionar, eu preciso saber que eu não sou nada disso, disso que me cobra o tempo inteiro. Eu tenho que pedir uma percepção e uma visão interna também, não só a visão externa, não só pensar, eu tenho que me permitir perceber como eu posso acessar a minha visão interna e a minha visão externa, entendeu? Quando a gente estiver nos processos aqui, eu gostaria que vocês lembrassem disso. Como eu posso acessar a minha visão interna, além da minha mente pensante, né? Quando eu for imaginar o meu futuro desejado, eu perceber primeiro, verdade, esse futuro que eu estou planejando aqui na minha mente vai criar mais possibilidades?
possibilidades na minha vida? É isso mesmo que eu estou querendo? É isso que vai criar mais possibilidades de alegria, dinheiro e satisfação na minha vida e plenitude? Percebe? Porque assim, eu tenho que saber onde eu quero ir. Então, assim, se eu quero algo, faça uma pergunta, é verdade, isso que eu estou desejando vai criar mais para a minha vida? Sim ou não? Vai ser uma expansão para a minha vida de dinheiro, de alegria, de satisfação, de saúde, né? A gente tem que ter essa percepção do eu, não só daquilo. Ah, eu quero algo da matéria. Eu tenho que perceber se aquilo é verdadeiro para o meu ser, alma, né? Que é isso que vai trazer para mim a plenitude, para a minha vida. O que vai trazer a plenitude é aquilo que condiz com o que é verdadeiro para o meu ser, não só para a minha mente, né? E isso é um aprendizado contínuo, isso para mim é o maior desafio do ser humano, é entender realmente o que é verdadeiro para ele. E isso a gente tem que estar na pergunta direto, o que é verdadeiro para mim, porque senão a mente entra sempre na frente, né? Que a gente chama daí de autossabotagem. Não é uma autossabotagem, é um pensamento que está ali. A Tatiana até agora ligou a câmera só para olhar isso aqui agora. Depois você Ai, me conta se tem muita coisa diferente do Hélio Couto que eu falo. Eu nunca ouvi o Hélio Couto. todo mundo aí sabe o quanto eu sou apaixonada com esse conteúdo. Que eu estudo mecânica quântica, então eu gosto muito. E o que eu estou falando para você aqui, tem alguma verdade, sim ou não? Sim, sim, muita verdade, sempre. Então, vamos lá. A primeira que ele fala aqui. 1. Metacognição. Tornar-se autoconsciente para inibir estados indesejados da mente e do corpo. Se você deseja criar um novo eu, primeiro tem que parar de ser o antigo eu. No processo de criação, a primeira função do lobo frontal é se tornar autoconsciente. Como possuímos capacidades metacognitivas, o poder de observar nossos próprios pensamentos e eu, é aquilo assim, ó. Se eu tenho a capacidade de perceber um pensamento, por exemplo, quando você para, né? Às vezes a minha mente fica falando o tempo inteiro. Se você para e respira e começa a observar os seus pensamentos, você tem que ter a consciência de que existe alguém que está observando. Não é verdade? Quem observa os seus pensamentos é a sua consciência, é a sua essência, né? E a gente tem que ter consciência que a gente não é a mente, não é a mente. A gente se identifica tanto com a mente que acaba sempre recriando situações. Então, quando eu passo a ser o meu observador, que ele vai entrar aqui falando isso, eu percebo que existe algo dentro de mim que é capaz de observar os meus pensamentos. Então, este é a minha, como diz a Maya Andrade, a minha centelha divina. Eu gosto de falar, esse é o meu ser infinito, né? Que tem a capacidade de observar os meus pensamentos. Quando você faz uma meditação, né, do mindset, de mudar o mindset, é você observar os pensamentos, né? Quando você observa, como você passa a ser o seu observador, você sabe que existe uma sabedoria dentro de você que está observando esses pensamentos. É para esse lugar que você tem que ir. É essa conexão que você tem que fazer, né? Como possuímos capacidade, podemos decidir como não mais querer ser, pensar, agir e sentir. Essa é a grande sacada. Você entender o que se passa dentro de você, você perceber o seu falso eu, né, que se chama de ego, falso eu, e perceber o que ele está criando em você e mudar esse posicionamento. Essa habilidade de autorreflexão permite o autoexame e depois a elaboração de um plano para modificar nossos comportamentos a fim de produzir resultados mais desejáveis ou iluminados. Sua atenção está onde você coloca a sua energia. Eu colocaria o contrário.
Aonde está a sua atenção, você coloca a sua energia vital. Aonde você está colocando a sua atenção, você está criando alguma coisa, né? Para mim, ele colocou aqui, ó, sua atenção está onde você coloca a sua energia. Eu colocaria o contrário. Aonde você está a sua atenção está onde você coloca a sua... verdade. É que eu tinha lido errado. Onde você coloca a sua atenção, você está colocando a sua energia toda ali. Para usar a atenção de modo a empoderar a sua vida, você terá de examinar o que já criou. É aí que você começa a conhecer a si mesmo, é você saber o seu ponto de partida, né? Você tem que saber o seu ponto de partida, né? Quem é você, para você poder criar um novo eu. O que você não está gostando dentro de você é uma mentira. Tudo que aquilo que está pesado, que tá ruim para você, que não está fluindo, é porque você está criando mentiras e justificativas. Veja suas crenças sobre a vida, sobre si e os outros. Você é o que é. Você está onde está. E você é quem é por causa do que acredita sobre si. A sua autoimagem está levando você nesse lugar. Você acha que é o que é. Você está numa condição de vida. Você não está numa vida, né? Nós temos condições de vida. Suas crenças são os pensamentos que você mantém consciente ou inconscientemente, aceitando como lei em sua vida. Quer esteja ou não ciente deles, você ainda assim afetam a sua realidade. Claro, porque é lá que você está vibrando. Portanto, se você realmente quer ter uma nova realidade pessoal, comece observando todos os aspectos de sua atual personalidade. Comece a perceber em todos os pontos, todos os aspectos da sua vida, o que está pegando. No seu lado pessoal, com o seu corpo, com seus hábitos diários, o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento com o dinheiro, o seu relacionamento, tudo isso. É você perceber como é o seu relacionamento com tudo isso. Como eles operam primariamente abaixo do nível da percepção consciente, muito parecido com programas automáticos de software, que você terá de voltar-se para dentro e examinar esses elementos dos quais provavelmente não tinha ciência antes. Por que muitas vezes é muito difícil a gente mudar? Porque a gente muitas vezes não tem a disposição de fazer esse exercício, de parar e começar a observar. Eu sei, porque eu também faço isso, né? Fê, e eu penso assim, até que disposição para parar e observar a gente tem. O problema é dar continuidade. Porque Sim. assim, cair a ficha eu acho que até é mais fácil. O problema é a questão da, como fala? Fugiu a palavra aqui. A ação, né? Depois. Dar continuidade. Da continuidade, entendeu? De disciplina, isso mesmo, disciplina. Porque assim, vamos supor, eu sei que eu tenho que parar de fumar, e hoje eu resolvi, parei de fumar. Então, observei isso, mas a gente fica tão no piloto automático que amanhã eu vou passar meu dia e, de repente, quando eu vejo, eu já estou acendendo cigarro. Isso é um exemplo muito básico, Sim, mas só sim, sim, mas é um para exemplo. contextualizar, né? Porque a questão é, todo dia a gente faz muita coisa repetitiva, né? Acorda, escova os dentes, papapá, papapá. Então, a questão, o nosso desafio é manter-se naquela nova disciplina. É assim, Uma coisa É manter na vibração certa, né? Uma coisa que o Bob Proctor fala na mudança de paradigmas, no curso que eu fiz com ele, é muito interessante isso. Ele tem um exercício assim, ó. Quando você está na disposição de mudar a sua personalidade, quer dizer, você vai encontrar a sua verdadeira personalidade. Quando você está na disposição de sair do seu falso eu,
você começar a mudar os seus hábitos diários. Se você dorme do lado da cama, troca o lado da cama. Certo. Se você usa um chinelo, troca o chinelo. Se você entra no banheiro, vai escovar os dentes, mude a mão. Comece a escovar as mãos ou os dentes com outra mão. Entendeu? Por quê? Porque você começa a acionar um outro lado do seu cérebro. Oh, que legal. Entendeu? Você vai saindo dos hábitos diários. Isso é um desafio, entendeu? Eu, quando vejo, começo a escovar, opa, a hora que eu vejo, eu troco de mão. Eu vou Entende? fazer isso. Ou você pegar um papel e começar a escrever a sua... Esse é um exercício fantástico, gente. Nossa, Você pegar um que papel legal. e começar a escrever a sua assinatura com a mão esquerda ou com a outra mão, que Uau. você não usa. Entendeu? Eu Escrever... faço isso muito. Não é legal? Eu uso muito o meu lado esquerdo. Então, mas isso quer dizer o quê? É você mostrar para a sua mente subconsciente que você está na disposição de sair desse lugar. Ok. Então, você pegar a caneta e começar a escrever o seu nome com a mão esquerda é muito interessante. Tá bom. É muito interessante isso. E por quê? Porque quando a gente Colocar vai o do lado relógio também do lado contrário do que você tudo, tá aliança, habituado. troca aliança, é assim, é você ir mudando tudo aquilo que é um hábito, Isso. quebrando o hábito de ser você mesmo. Sim. Porque assim, se... Ai, fugiu o que eu ia falar aqui. Mas é justamente isso, é a gente criando condições diferentes ao longo do nosso dia. Coisas pequenas que fazem total diferença no nosso piloto automático. Entendeu? Isso. Gisele, Oi? oi. Aqui nesse trecho aqui mesmo fala, né? Comportamentos, reflexos e reações emocionais automáticas. Então, o corpo ele está viciado nessa emoção. Então, você, Sim. além de mudar o hábito, você está querendo quebrar um hábito. Mas não adianta nada eu querer quebrar o vício, por exemplo, de fumar e vou substituir por comer chocolate. Me deu vontade de fumar, eu vou e como chocolate. Sim, você Eu está estou criando trocando eu estou uma trocando outra um vício por muleta. outro que vai causar a mesma emoção no meu corpo. Sim, Né? Então, perfeito. a emoção que eu estou viciado, eu vou continuar sentindo essa mesma emoção, essa mesma descarga de hormônios no meu organismo. Sim, Né? eu vou abrir para vocês aqui uma coisa muito particular minha, que hoje eu estava conversando com meu esposo, com meu marido. O que eu percebi muito em mim é assim, aonde eu não estava na disposição de ser feliz, porque eu estava repetindo padrões da minha mãe, de coisas do meu passado, onde eu sempre voltava no lugar e falava assim, mas antes você não era assim. Mas antes a coisa era assim. Quer dizer, eu estava no passado, entendeu? Eu estava vivendo no passado. E, de repente, me pergunta, então, por que você não pode mudar? Aí, o corpo está tão absorvido, ele está tão familiarizado com essa emoção, que, para mim, a primeira resposta é falar assim, será que eu quero sair desse lugar? Mas essa resposta não era minha, era da minha mente e do meu corpo. Entendeu? Isso é um desafio grande, grande, grande de você estar na disposição de falar assim, não, eu escolho. Eu escolho isso. É só uma grande escolha que faz uma nova ação. Uma nova ação. Não é você ficar criando mentiras e justificativas para se manter no mesmo padrão. Percebe? A gente cria mentiras e justificativas para manter o mesmo padrão. A cara de Edgéres. E não é? É isso que a gente faz. E é isso que a mente faz. Por quê? Porque a mente está habituada a gastar um tanto X de energia para essa condição de vida. Quando eu quero mudar uma condição de vida, eu vou precisar de uma porcentagem maior de energia do meu corpo. E a mente vai sabotar, porque ela vai entrar num parafuso de que de que a sua vida está em perigo. Porque você vai mudar o seu falso eu. Você vai mudar o ego, como, né, o Hélio Couto usa muito o ego, não fala? Você vai mudar muito, você vai querer mudar muito a sua
condição energética. Então, é isso que a mente... Por que ela sabota, né, entre aspas? Porque ela acha que a gente entra num ponto de morte. Só que não é a gente que entra, é ela que entra. É o falso eu que entra numa condição de morte. Mas ele vai fazer de tudo para que a gente mantenha o mesmo padrão para não gastar essa energia extra, entre aspas. Né, Tatiana? Sim. E se você tentar conversar com a sua mente, né? Sim, verdade. Sabe o que a gente tem que falar para a mente? É assim, ó, mente, eu estou segura. Quando a mente percebe que você está seguro, ela relaxa. Ela solta aquele botão de alarme. É isso que começa a mudança daí. Eu tenho que mostrar para minha mente que eu estou no comando. Mente, olha, eu estou segura. Eu estou fazendo uma nova escolha, eu estou segura. Eu estou segura. Isso mesmo, mente, eu estou segura. Entendeu? Porque senão você vai começar a contar um monte de coisa. Eu não vou conseguir isso porque eu tenho medo disso. Eu tenho medo de soltar essa pessoa. Eu tenho medo de lá. E é isso. Eu estou segura. Eu estou segura. É um vício, verdade? É um vício mesmo. Só que esse vício eu só vou mudar a partir do momento de fazer uma escolha. Uma escolha. Uma irmã minha, ela era viciada demais em fumar e beber. Né? Tomava uma cerveja toda noite. E ela ficou com câncer na boca. Aí ela falou, ou eu paro ou eu morro. O que aconteceu? Ela parou. Tem que haver, como ela falou assim, tá, você vai aprender a dirigir, mas para que você quer aprender a dirigir? Aonde você quer chegar com esse carro? Qual é o seu propósito com essa escolha? É isso que o universo precisa entender quando você tem uma escolha genuína, uma escolha verdadeira. É essa vibração que a gente tem que emanar, né? É igual o mito, né, do Aladim, porque é um mito muito antigo que Eu adoro. e você sabe que tem assim, milhares de anos. Parece que é mais de 5.000 anos, parece que surgiu Mais de na época 5.000 anos. dos egípcios, né? E para contar, para falar para as crianças, olha, tudo que você pede tem que ter um propósito. Então criou-se essa Os fábula desejos. incrível. Então, olha aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Se aparecesse aqui um anjo na sua frente e falasse para você, eu concedo a você um desejo. Qual seria esse desejo? Antes de você falar assim, eu sei, pondere primeiro, porque é só um desejo que você tem. Só um. Isso aí. Então, verdade, esses, né, vai criar mais na minha vida, sim ou não, isso vai se expandir, se for verdadeiro, é isso. Faça essa pergunta, senão o anjo volta e você perde a sua chance. Percebe? Muitas vezes a gente acha que quer mudar de vida, mas a gente nem sabe o que a gente quer. Se eu não sei o que eu quero, você vai manter sempre a mesma coisa, porque daí você vai manter o padrão. Não tem como você acessar um caminho de vibração no universo e de atração se eu não sei o que eu quero. Justamente. Essa é uma pergunta que eu faço para mim sempre. Só um comentário sobre essa escolha, esse pedido, né? Na própria Bíblia tem um exemplo disso, né? Do rei Salomão, né? Que Deus disse a ele, escolhe o que você quer e eu te darei. Né? Ele podia ter escolhido riqueza, ouro, ser o rei do mundo. Ele escolheu o quê? Pediu sabedoria. Sabedoria. E com a sabedoria, porque ele tinha consciência de que com sabedoria ele iria adquirir todas as outras coisas que ele precisava ou que ele pudesse vir a desejar. Sim, né? Concordo plenamente com ele. O que é isso, né? É você saber o que é verdadeiro. A sabedoria é a mãe de tudo, até mesmo da riqueza, Nina. Da Nina Ourives, ser rica. A riqueza você pode perder, amor. Assim como ela surge, ela pode ir, porque isso é efêmero, isso é da matéria, isso é da mente, isso é da terra.
Não que eu não queira também, lógico que eu quero. Mas é assim, entendeu? Verdade que é isso que vai te trazer aquilo que você está desejando aqui dentro. Entendeu? De repente a riqueza vem, se fala, você fica feliz uma semana, gasta, 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 e aquele buraco ainda está aqui dentro. Porque isso que a gente busca só pode ser compreendido e preenchido com a conexão com o divino que existe aqui dentro. É só com isso que a gente preenche, e daí tudo... buscai primeiro o reino dos céus, né? O reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. O que é o reino de Deus? A consciência. A consciência expandida do que realmente é verdadeiro para mim, a consciência. Porque com a consciência eu sei que eu sou o divino, que eu posso criar tudo. Deus está dentro de nós, né? Sim, Deus está em cada molécula do meu DNA. Eu sou Deus. Né? Vós sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais. Quando eu tenho a consciência, a minha consciência é o estar com o meu ser infinito. Quando eu estou com ele, nada é impossível. Entendeu? É essa conexão. Sem isso, o buraco vai sempre estar aqui dentro. Né? Nada preenche se não for essa conexão com o que é verdadeiro, com a minha consciência crística, com o que é verdadeiro para mim, com a minha consciência. O resto eu consigo. Se eu sei, se eu tenho consciência de que eu posso mudar, que tudo que está aqui dentro é só um exercício que ele vai ensinar, mas que se eu não acreditar, nada disso vai funcionar. E eu acredito é com a minha alma, não é com a mente. Isso. Eu só vibro algo novo na minha vida quando eu vibro com a minha alma, quando eu acredito com o meu ser. Não é com a mente. Não é verdade? Verdade. Tem que ter sentido. É. Dado que sua personalidade abrange como você pensa, age, sente, você deve prestar atenção a seus pensamentos inconscientes, comportamentos, reflexos e reações emocionais automáticas. A reatividade. Colocá-los sob observação e determinar se são legítimos, se você deseja continuar a endossá-lo com a sua energia. Né? Se é o seu falso eu que está ali, ou é a sua essência. Familiarizar-se com seus estados inconscientes de mente e corpo exige um ato de vontade, intenção e maior conscientização. É o estado da presença. Se você fica mais ciente, fica mais atento. Se você ficar mais atento, fica mais consciente. Se você ficar mais consciente, observará mais. Se você observar mais, tem uma capacidade maior de observar a si mesmo e aos outros, tanto os elementos internos quanto externos de sua realidade. Em última análise, quanto mais você observar, mais desperta o estado mental inconsciente para a sua atenção consciente. O que acontece? A gente tem que entrar para dentro. Tudo que eu quero mudar, eu só consigo mudar se eu mudar o que estiver dentro de mim. Porque é o que está dentro de mim que está manifestando o que está fora. Se eu não mudar o que está dentro de mim, se eu não tiver consciência do que está dentro de mim, eu não mudo a minha realidade fora. Nunca mudo. Posso até ganhar na loteria. Mas se eu não mudar o meu estado de escassez, eu perco tudo num estalar de dedos, como aconteceu com muitas pessoas. Entendeu? O propósito de se tornar autoconsciente é não mais permitir que qualquer pensamento, ação ou emoção que não deseja experimentar passe por sua percepção. De novo, vamos ler isso. O propósito de se tornar autoconsciente é não mais permitir que qualquer pensamento, ação ou emoção que não deseje experimentar passe por sua percepção. Quando isso acontecer,
A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Porque isso vai ser uma ação inconsciente da mente, é uma sabotagem da mente. Ela vai passar, com certeza, ela vai mandar um monte de pensamento ali para você sair do caminho que você está desejando. A hora que aparecer esse pensamento, você vai perguntar: a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Tudo que impede a gente de estar consciente com isso, vamos desprogramar e atualizar agora? Sim? Sim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma e atualiza agora. Que legal. O propósito de se tornar autoconsciente é não mais... assim como o tempo, sua capacidade de... Assim como o tempo, sua capacidade de conscientemente inibir esses estados de consciência cessará os mesmos disparos e conexões das antigas redes neurais relacionais à antiga personalidade. Gente, olha, o exercício de estar presente é um desafio. Você estar ali lavando louça, percebendo a louça. Você estar tomando banho, percebendo o seu corpo, dando aquele banho para você, para o seu corpo. Quando você for fazer alguma coisa, estar presente. Não estar ali lavando louça. Você pode estar escutando alguma coisa legal, né? Mas assim, tomando banho, pensando no que você vai fazer depois. A hora que você está descendo, você está pegando uma coisa, fazendo... A mente já está em outro lugar. A mente já está levando você para o futuro. Porque ela não vive. A mente não sobrevive no presente. Já falamos isso e vou falar de novo. A mente não sobrevive no momento presente. A mente subconsciente não vive no momento presente. Ela não suporta, né? Não. Porque é fascínio do falso eu morrer quando você está na presença. Que você começa a perceber coisas que já não... isso não me interessa mais. Isso não é mais importante para mim. Essa frase é fantástica. Isso não é importante para mim. Passou uma mensagem, qualquer coisa, não, isso não é importante para mim. Eu sou importante para mim. E isso é um desafio muito grande, né? Que a gente só faz quando a gente faz uma escolha genuína. É isso aí. Ai, ai. E, como resultado de não mais recriar a mesma mente no dia a dia, você corta o hardware relacionado ao antigo eu. Além disso, ao interromper os sentimentos associados a esses pensamentos, você não mais sinaliza os genes da mesma maneira. São os sentimentos que criam a nossa vibração. Então, é assim, você só pode perceber o seu eu quando você percebe os sentimentos que isso está criando em você. Você impede o corpo de se reafirmar como a mesma mente. E por esse processo que você simplesmente começa a perder a cabeça. Ele não fala aqui, mas uma coisa que o Axis fala muito, e que eu acredito muito, aqui para ele o corpo é muito vilão, né? O corpo se torna um vilão. Mas no Axis, o Axis mostra muito que o corpo tem uma sabedoria. Quando você entra em conformidade com esse corpo e que o que é verdadeiro para esse corpo começa a trabalhar a seu favor. Porque você está consciente de você. Quando você fala assim, corpo, toda manhã, eu não sei vocês, mas eu agradeço, gratidão, universo, por mais esse dia. Quem sou eu hoje? Que grandiosa e gloriosa aventuras eu posso ter. Universo, quantas mágicas eu posso criar hoje? Quantos presentes você tem para mim hoje, universo? E aí, corpo lindo, gratidão por mais esse dia, por você não desistir de mim, corpo lindo. Como nós podemos estar aqui, ó, congruentes a cada passo, a cada respiração, a cada batida do meu coração. Estar presente com você, corpo, com o que é verdadeiro, sabe? Às vezes você vai comer uma coisa, muitas pessoas que têm dificuldade com a balança, é por quê? Eu como sem perceber se realmente estou com fome, se eu quero comer aquilo. Você vai comer alguma coisa, pergunta para o corpo, verdade, você quer comer isso? Sim ou não? 99% ele vai falar não. Mas o corpo, porque ele é energia, ele não precisa do alimento, né? É pouco que ele precisa, mas a gente gosta pelo prazer. Então, é assim, se você
tem vontade de fazer algo e que aquilo não é corpo, verdade, você quer fumar? O corpo vai falar não. Se você estiver realmente perguntando para ele vai falar que não. Porque Uhum. isso não é do corpo, é de um hábito mental. Corpo, como você pode contribuir comigo para que essa vontade passe? Entendeu? Sim. Fica mais fácil da gente chegar ao que é verdadeiro, ao que realmente vai criar mais para a minha vida. Porque o nosso corpo, ele é um ser magnético. Se eu perguntar para o meu corpo, como será a minha vida daqui 5, 10, 15 anos, se eu fizer essa escolha agora? E respira. E perceba se isso cresce, o seu corpo, se expande a sua vida ou se contrai. Porque o corpo tem a capacidade de ir a futuro e trazer a percepção para você. Essa é a capacidade do nosso corpo. Só que nós sempre deixamos o corpo em segundo plano. Você acha mesmo que Deus ia fazer só um invólucro para nós, nessa experiência temporariamente humana? Nunca. E esse corpo tem essa capacidade incrível, que tudo que foi criado no nosso mundo, toda a tecnologia que existe no mundo, no nosso corpo interno, é muito maior, muito mais avançado. Com certeza. Entendeu? Então é isso. Não existe o corpo ser, é só quando ele está na deriva, entendeu? Quando você não percebe que tem um corpo. Quando você passa a perceber que tem um corpo e faz desse corpo seu melhor amigo, ele traz tudo o que você deseja. Corpo, quem são as pessoas que podem contribuir comigo? Traz para mim. Mostra para mim. Mostra para mim. Entendeu? O corpo, ele é capaz de trazer para você a percepção, aquela pessoa. Entendeu? Uhum. Porque o corpo é uma manifestação da nossa alma. A alma não está dentro do corpo, o nosso corpo está acoplado à nossa alma. Entendeu? Porque a nossa alma é infinita. Não tem como ela estar aqui dentro. Nosso corpo está acoplado a ela. Esse 1% nos 99,999% é isso. Entendeu? É esta a percepção. Por isso que a leitura com uma nova é outra coisa, né? Gisele, Lá. quando eu quero me inspirar, eu faço caminhada. É incrível. É Eu a sempre... conexão com a natureza, com a Mãe Terra, porque a Mãe Terra ajuda a criar a nossa essência, né? Nós somos 75% água. E a água vem da onde? Vem da Terra. Justamente. E a Terra é 70% água. Nós somos similares à Mãe Terra em tudo. Similares. E é incrível, você falando isso, assim, eu desejo fazer das perguntas sempre um hábito, mas uma coisa que eu já me toquei foi sobre isso. Toda vez que eu, que eu quero saber algo, né, quero me inspirar, eu vou e caminho. Pode ser na rua, qualquer lugar. Vem aquela sugestão, sabe, Gisele? É É impressionante. muito legal. Eu também gosto muito. Portanto, quando desenvolve a habilidade de se familiarizar com todos os aspectos do seu antigo eu, você fica mais consciente. Seu objetivo aqui é desprender o que costumava ser, para que possa liberar a energia para criar uma nova vida, uma nova personalidade. Você não pode criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade. Você tem que se tornar outra pessoa. A metacognição é a sua primeira tarefa no processo de se deslocar do seu passado para criar um novo futuro, se tornar um observador de si mesmo. São 15 para as 10, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos terminar aqui, porque eu queria deixar esse exercício com todos nós. Observar a minha personalidade, o que está dentro de mim, quais são os meus hábitos de pensamento, quais são os meus hábitos de leitura, os meus hábitos de filmes, quais são os meus hábitos de amigos, quais são os meus hábitos de comida, e tudo, os meus hábitos diários, tudo isso
está me levando mais próximo da vida que eu desejo? Sim ou não? Esse é o desejo, é o exercício que eu quero que a gente faça nesses 15 dias. Até a próxima, né? Gente, Observar, gratidão. gente, observar, estar com você, presente. Tá, estou fazendo isso, legal. Começa a observar. Isso que eu estou fazendo, todo dia eu faço isso. Isso é verdadeiro para mim? E se eu fizer isso, como posso ter uma nova forma de olhar para isso? Como posso ter uma nova forma de fazer isso? Como posso olhar para isso de uma forma diferente? Né? Nossa, É um exercício fantástico para a gente fazer nesses 15 dias. Uma autoobservação, que nem a Nina falou lá, né? Ah, eu estou andando em círculos. Verdade que você está andando em círculos? E se você começar a observar, tá? Isso que eu estou fazendo. Primeiro eu tenho que saber, né? Qual vida eu desejo? O que eu desejo para mim? Isso tudo que eu estou fazendo ao longo da minha vida está me levando mais próximo? Quantos minutos você deixa do seu dia para estar com você, para fazer uma meditação, uma respiração? Às vezes você vai fazer uma coisa para agradar o outro e perde aquele tempo que você podia estar ali, depois você começa a entrar de novo na correria, e aí você fala, putz, eu não fiz nada, aí você entra no auto-julgamento, na ansiedade. Para quê? Né? Então, é assim, quanto mais presente eu posso estar comigo. Esse é o exercício nosso desses 15 dias, ser o seu auto-observador, para a gente poder entrar para o segundo, criar uma nova mente para pensar novos jeitos de ser. Então, vai ser aqui. Essa semana, né, a gente vai pensar, prestar atenção no eu, em cada dia. Como é? É meu eu verdadeiro ou é o meu falso eu que está falando aqui, né? O meu canal é a consciência do eu. Qual é a consciência que eu tenho do meu eu? Como é que eu me julgo? Como é que eu vejo? Como é que eu falo sobre mim? Como é que eu falo sobre mim? Para mim mesma? Como é que eu falo de mim para as outras pessoas? sim. Sabe? É assim, um dos maiores desafios é você escrever sobre você. Quem é você? Você vai falar, eu sou fulana de tal, filha de fulano de tal, nascido tal, meu RG é tal. Gente, isso não é você. Isso não é você. Isso é um número, é um cidadão, não é É um você. título, né? É isso Sim, aí. é só um título. Quem é você? Quem sou eu? Então, esses 15 dias vai ser isso. Quem sou eu? Tudo isso que eu Tá estou certo. fazendo, que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, é verdadeiro Pode, para mim? Oi? a gente também pode escrever: eu sou próspera, eu sou feliz, eu tenho saúde, que também isso ajuda, né? Colocar um monte de bilhetinhos assim para toda hora a gente ver isso. Não, isso ajuda quando você já está num propósito. Mas, assim, quando eu estou me vendo, eu tenho que estar na disposição de me ver. Antes de entrar nesse patamar, nessa fase, eu tenho que estar na disposição de É uma saber, segunda fase, né? sim, qual ideia eu faço de mim, qual é a minha autoimagem, qual é a minha autoimagem, como é que eu sou comigo, eu sou gentil comigo? Será que a gente tem gentileza com a gente? Às vezes a gente quer receber do outro alguma coisa que a gente não se dá. Se a gente não se dá, a gente não recebe do outro, porque a gente não tem ressonância com aquilo. Uhum. Entendeu? Sim. É essa situação. Verdade, eu quero ser rica. Qual é o seu ponto de vista sobre o dinheiro? O que é ser rico para você? O que o dinheiro representa para você? Por que você não cria dinheiro? Porque você põe o dinheiro como algo fora de você, como algo que você tem que alcançar, e não é. O dinheiro faz parte do que a gente é, como o sexo. Só que a gente não tem essa consciência. E aí tudo fica muito difícil, muito dolorido, muito distante, muito longe. Verdade.
O que se requer para eu ser a energia do dinheiro? O que se requer para eu ser o magnetismo do dinheiro? O que se requer bate justamente na minha autoimagem. Qual é o ponto de vista que eu tenho de mim em relação ao dinheiro? Então, é isso que a gente tem que ver para a gente conseguir ir trabalhando isso, e fazendo podpoc em tudo isso, e desprogramando e atualizando tudo isso. Entendeu? Para a gente entrar na nova etapa, no segundo exercício do livro aqui, com uma consciência. Eu sei onde eu estou. Uhum. Se eu não tenho essa consciência, eu não tenho como avançar nessa segunda etapa. Sim. Né? De saber... Gisele, Oi. você está falando aí, eu quero dinheiro, eu tenho que entrar na energia do dinheiro. Não, eu tenho que ser a energia. Ter a energia do dinheiro, isso. Uhum. Agora, você não tem que ter, no caso aí, a consciência de para que você deseja isso, para que você quer ser essa energia, o objetivo de ser essa energia, de acessar isso, ou é simplesmente desejar entrar nessa energia por desejar? Eu já vi muitos casos de pessoas que criaram só por desejar, mas não conseguiram manter. Por causa dos cursos que você entendeu? A gente cria. Eu vejo muito isso no Axis, né? As ferramentas do Axis são muito poderosas. E as pessoas começam a criar dinheiro com muita rapidez. Só que chega uma hora que dá tilt. Gente, eu não passei por isso ainda, infelizmente, mas as pessoas têm tilt. Entendeu? Elas têm tilt, elas param, porque elas não conseguem suportar o montante do dinheiro. Começa a se tornar falso para elas, começa a se tornar pesado, porque é muita rapidez. O universo, tudo o universo diz sim. O que está entrando nessa coisa aí é a mente, você entendeu? O universo ele está sempre pronto a nos dizer sim para tudo. Só que assim, aí quando eu sei o porquê, eu vou quebrando os pontos de vista anteriores que eu tinha. Eu vou quebrando os padrões repetitivos que eu tenho dos meus familiares, do meu pai, da minha mãe, né? Todo o mimetismo que existe dentro de mim. Gente, é muito complexo, né? Porque eu tenho que ter essa consciência. Você vai se ver em todos os sentidos. Tá, eu não tenho dinheiro. Quais são os pontos de vista que eu tenho sobre o dinheiro? O que o dinheiro representa para mim? Que é o que pega em muitas pessoas, né? 99,999% dos seres humanos é o que pega. Mas, primeiro, se eu estou tendo dificuldade com isso, é porque os meus paradigmas não deixam. É porque eu sou pobre, porque eu preciso ser rico? Eu acho que são as duas perguntas que você teria que fazer. Por que eu sou pobre e por que eu preciso ser rico? Mas essa palavra preciso já não combina, entendeu? É assim, isso, por que eu desejo ser rico? Isso. Eu escolho ser rico. Né? Porque se você desejar, a mente já vai pá, porque não é você, é ela que entrou aí. Assim, por que eu escolho ser rico, então? Tá. Eu vejo por mim. Eu não criei dinheiro porque isso nunca foi o meu primeiro foco. Nunca foi o meu primeiro foco. Por quê? Porque eu trazia os paradigmas do meu pai, que sempre foi um quebrado, da minha mãe, que sempre julgava o meu pai, da minha mãe, que trabalhava dia e noite, só tinha dinheiro para pagar as contas e dar comida, entendeu? Então, o dinheiro, para mim, a minha concepção, era muito pesado, entendeu? O dinheiro era a razão de todo mal. Quem já não ouviu essa frase? Só que daí você começa a perceber o quê? Por que eu não criei? Por que eu não fui a energia que se requer para criar o dinheiro? Aí entra aquela outra coisa. Puxa, eu sou uma terapeuta, eu não sei cobrar, porque dai de graça o que de graça recebe. Gente, quanto dinheiro eu gastei para chegar até aqui? Entendeu? Então não é de graça, mentira isso, não é de graça. Mentira, não é de graça. De graça é a minha energia, mas energia todo mundo tem. O pedreiro gasta energia, o engenheiro gasta energia, o advogado gasta energia, e é a mesma energia. Mas os paradigmas nos impedem.
entendeu? Então, é tudo isso que a gente tem que ver aonde está pegando, É né? verdade. Eu desejo ter um namorado novo, mas e aí? Verdade, eu desejo mesmo ter um namorado, eu desejo ter um marido novo, será que eu quero sair da minha tranquilidade, da vida que eu tenho hoje? Tudo isso pega, gente, tudo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa frase de Jesus é quântica e quântica. Qual é a verdade? É parar de contar mentira para a gente mesmo. Verdade. Qual é a verdade aqui? Vai e perguntou com dificuldade, qual é a verdade aqui? De saber o que é meu verdadeiro. Qual é a verdade aqui? É. Entendeu? Complementando a sua frase, né? Depois ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E qual é esse caminho? Quando ele falava isso, não era ele. É o eu sou. Consciência Né? é o Isso, caminho, eu a sou. verdade e a vida. Se você vai gostar do Neville Goddard, viu, Daniel? Já ouviu falar? Você estuda o Neville Goddard? Eu amo Neville Goddard. Então, talvez eu até já vi alguma coisa dele, mas não me lembro disso. Depois eu Tatiana, te não existe arrumo. consciência sem a gente eu acho entrar que foi um nesses dos poderes primeiros, não quânticos. foi? Que começou com essa. Joseph Murphy também, eu adoro. Adoro, já vi. li o livro do Joseph Murphy. Eu tenho. Eles estudaram juntos, sabia, Tatiana? Não sabia. Eles eram alunos do mesmo mestre. Ó, Os dois. Eu amo eles, eu acho eles sensacionais. Eu assisto muita Então, coisa quando deles, Jesus eu falava tenho assim, vários ó, livros. eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Quando ele falava, eu sou a consciência. Eu sou. Eu sou. É muito gostoso, né? Existe o quântico atrás da fala de Jesus. É muito envolvente. É fantástico. Né? É fantástico. Pena que a gente, assim, como humanos, né? A gente está ainda tão distante, porque eu lembro que há 20 anos atrás eu li o livro O Segredo. E aí eu falava assim, gente, mas é muito fácil fazer isso, né? Bora pôr na prática. Não é fácil, né? Por causa dos paradigmas. Os Isso. paradigmas cessam. O que são os paradigmas? É a nossa base. O curso, quando você faz o curso de barras de axis, o segundo curso que você faz chama O Fundamento. São 3 dias de curso. E o que é o fundamento? É justamente isso, a sua autoimagem, a sua formação. E aí, ó, é 3 dias em cima, quebrando e destruindo. Eu gostaria de fazer. Faça, cara, faça, porque, olha, se você está nessa vibe, vai ajudar muito. O que eu vejo aqui, quando eu escuto o Neville Goddard, que eu amo de paixão... Amo de paixão. Eu vejo muito o Axis no que ele ensina, muito. Então, essas falas que a gente tem aqui de estar... tem que ver a verdade. Já vamos terminar. Beijo, Geivan. Beijão. A gente já terminou aqui, a gente está nesse papo aqui, né? Mas é isso aqui, gente, ó. Só porque eu comecei a perguntar, tá vendo? Melhor ficar calado. Mas então vamos terminar, a gente pode continuar o papo depois, né? Porque senão nem sempre as pessoas querem ouvir isso, esquecendo de terminar. Porque depois a gente, nesse nosso papo gostoso aqui, a gente fala tanta coisa interessante que as pessoas que vão saindo vão perder. Sim. Verdade. Mas é que eu acho que, sei lá, vê aí, Nina. Eu continuaria falando a noite inteira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a transmissão, a gente pode falar mais um pouquinho. Mas, Gisele, por gentileza, fale o seu Instagram, né? Divulga aqui o seu trabalho para nós, porque está sendo transmitido ao vivo no Facebook, e também a gente tem o nosso canal no YouTube, né? Arturos Mentoria Terapêutica. Por gentileza, divulga aí seu trabalho. Então, gratidão. Você que está no Facebook, não me conhece, eu sou o meu Instagram tá Gisele Adriana Abreu, tudo junto. Eu sou uma holoterapeuta, trabalho mente, corpo, com certeza, porque eu sou educadora física de formação, terapeuta corporal, e depois eu entrei nas terapias porque eu adorava e eu percebia que eu curava as pessoas com as minhas mãos. Então, depois que eu
comecei com o espiritismo, né? Depois foi só aumentando. Então, eu trabalho com ferramentas vibracionais, trabalho com Axis, com várias ferramentas de Axis, trabalho com desprogramação neurobiológica, EFT, crânio sacral e muitas outras, cromoterapia, reflexoterapia, tudo que tem de pia aí, eu trabalho com isso. Mas, assim, eu trabalho online também, presencial. A desprogramação pode ser feita online. E a barras de Axis não, só presencial, porque o corpinho gosta de toque. Mas até isso hoje eu estou E o seu conquistando um pouco, Instagram é sabia? qual mesmo, por gentileza? O meu é Gisele Adriana Abreu, tudo junto. Ok, Eu estou querendo mudar esse nome, menina. Depois você me ajuda? Dá para mudar para a consciência do ajuda. eu? Ou só para Isso, Gisele Abreu? Porque fica te comprido, né? ajudo nisso daí. Mas tudo Gente, bem. e E é qualquer isso. coisa também, é, entre em contato através da Arturos Mentoria também, se vocês é, não encontrarem o Insta dela, a gente. Mas é consciência do eu, não é, gente? Se você colocar lá Gisele Adriana Abreu, vai aparecer lá, tá? Isso. E E a chama ela no consciência do eu. direct. O meu canal é a consciência do eu por Gisele Abreu. A consciência do eu por E- Gisele Abreu. E quem tiver interessado em agendar com ela, é só enviar um direct para essa sim, super holoterapeuta que está aqui na Arturos já faz praticamente 2 anos, desde o início da Arturos. Então, gente, olha, muito obrigada pela participação de todos vocês. gratidão a todos. E não esqueça de fazer o exercício, vai ser muito, 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 muito gratificante. Se a É, gente quer mudar um hábito, a gente tem que saber qual é esse hábito. verdade. Gente, e o bate-papo entre nós a gente pode fazer pelo grupo do WhatsApp. O que que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Pode, Tati? Pode Gratidão. ser? Todo mundo tá lá mesmo? Mas é gostoso assim, né? A gente se vê. É. Beijos. Beijo, gente. Beijo, obrigada, muito Até obrigada daqui. pelo Gratidão. Hoje foi, conteúdo. ó. Foi uma Gratidão. delícia. Com certeza. É, gente. Beijo. Beijão. Beijo. Tchau, tchau, gente.